Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Hubcast. Os nossos patrocinadores, não vamos esquecer, Pila Benefícios e ABC de Economia. Estou aqui com o professor Mário, de Administração, e nossos dois participantes de hoje, Luiz e Vitor. Sejam muito bem-vindos. Fale um pouquinho do empreendimento de vocês. Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mário. Obrigado, Matheus, pela recepção. Vitor, quer começar? Claro, então eu agradeço também o convite. Hoje nós somos da Prospect AI, Atendimento Inteligente. Nós somos uma empresa que busca trazer soluções de comunicação com inteligência artificial integrada. Então hoje nós temos dois serviços disponíveis no mercado. O primeiro deles sendo a parte de inteligência artificial para automatizar as comunicações das empresas via WhatsApp e suas redes da Meta. O segundo serviço é uma plataforma para o WhatsApp que permite que você coloque 20, 50, 100 pessoas dentro do mesmo número para que você consiga gerenciar tudo essa demanda e com várias pessoas trabalhando junto, né? O foco de profissionalizar o WhatsApp e dinamizar os atendimentos. Então a gente vem nessa dinâmica de colocar também inteligência artificial dentro da plataforma para ajudar as empresas. Então o foco nosso é justamente isso: comunicação com inteligência artificial integrada. Eu vou entrar um pouquinho diferente, Matheus. Novamente, obrigado pelo convite de vocês. Luiz é aluno nosso. Sim. Ainda. Vitor já foi? Já foi, né? Ainda. Ou ainda é? Ainda. Meu pai, tempo passa... Você também, né, Eu Matheus? também. Então, o tempo passa voando demais, cara. Eu acho que falar sobre a Prospect, que é o nome da empresa, né, que é a empresa em si, eu acho que é um estágio bem avançado até, né? Acho que quem está nos ouvindo deve estar pensando o seguinte: poxa, mas da onde que surgiu uma ideia com inteligência artificial? O cara fala, inteligência artificial tem que 2 anos que os caras estão falando do chat, né? Que é a menina dos olhos. Exato. Como é que se deu essa ideia, né? A troco do que vocês foram exatamente para a inteligência artificial? Bom, tudo começou graças ao UniOeste. Então, assim, a inteligência artificial como tecnologia, que nem você falou, surgiu há 2 anos. A gente usa ela há 1 ano e meio, até imagino que o Luiz há mais tempo. 2 anos. Desde quando surgiu. E vai dar praticamente 1 ano que a gente embarcou na jornada de ter uma empresa, mas como é que isso surgiu? Como eu falei, graças ao UniOeste. Por quê? Dentro da faculdade, nós cursando o curso de administração, acabamos criando uma amizade, identificamos que nós tínhamos um desejo de trabalhar futuramente em conjunto. Mas se fosse para fazer isso, seria na base da tecnologia. Quando surgiu a inteligência artificial, já pintou uma bandeira. Falou, putz, essa tecnologia aqui é revolucionária. A gente quer fazer parte dessa revolução do mundo. Então, foi um movimento de um desejo de trabalhar junto, de conhecimentos que nós adquirimos graças aos cursos que nós temos aqui no UniOeste e aprendizado que a gente teve, mais uma tecnologia revolucionária que chegou de inteligência artificial, que levou a gente a falar um pro outro, não, vamos embarcar nessa jornada. Mas o ponto de virada de chave pra gente começar a fazer isso veio de uma demanda, e uma demanda que acho que o Luiz vai conseguir explicar um pouquinho melhor. Sim, sim. A demanda era o seguinte, né? Então, 4º ano, a gente já tinha que começar a pensar em TCC, avaliar o que ia fazer, e daí eu acabei pegando justamente o professor Mário como orientador. né? E daí eu sempre gostei muito de inteligência artificial. Antes eu trabalhava numa empresa de tecnologia, né, como vendedor, e sempre usava bastante, e o Mário também sempre usava bastante. Então falei com ele, Mário, vamos fazer algo relacionado a IA? Vamos colocar IA no TCC? Que legal. Aí ele falou assim, vamos. E daí a gente começou a conversar, começou a pensar algumas alternativas. Daí ele falou, e se a gente fosse para a área ali de chatbot de inteligência artificial? Né? Isso há 1 ano e meio, 2 anos atrás, então era uma época que ninguém tinha. Né? Uhum. E tudo bem, comecei a desenvolver o trabalho e vai atrás de referencial teórico, vai escrever introdução, todo esse processo normal que quem já passou por faculdade conhece. Né? Aí chegou o ponto que a gente ia fazer um estudo de caso na metodologia, de que eu tinha que encontrar uma empresa para poder aplicar. E daí eu comecei a falar com o pessoal, viu? Eu tenho alguns amigos meus que são empresários, né? Comecei a falar com eles, só, viu? Você tem aí na empresa? Não, não tenho. E você tem? Não tenho, não tenho, não tenho. Até que chegou finalmente o outro louco, que é o meu sócio, também o nosso sócio, o Castilhos, que ele falou, cara, eu tenho interesse em implementar algo aqui e eu acho que a gente pode fazer uma empresa com isso aí. Que legal. E foi aí que começou a ideia, que a gente transformou a ideia do TCC que eu tinha em uma empresa. O Cara, que Castilhos, massa. ele trouxe para nós uma demanda do trabalho dele, que ele estava perdendo muito tempo em processos jurídicos. Então,
acabou que, junto dessa busca do Luiz para fazer o trabalho de conclusão de curso dele, juntando na ideia de um chatbot. E a partir desse momento, o Castilhos, junto do Luiz, investigaram algumas outras empresas de parceiros para verificar se existiu essa demanda. E a gente notou que essa demanda existe também em outras empresas. Existem também investimentos e outros tipos de chatbots. Inteligência artificial é uma tecnologia nova, mas no passado, todo mundo já conhece, quando você entra em contato com uma empresa no WhatsApp, digite 1, digite 2. Sim, Eu, pelo menos, sim, abomino sim. esse tipo de tecnologia. Eu acho que não ajuda a gente em nada. Sim. Às vezes, é objetivo. Mas muitas das vezes que a gente precisa de alguma coisa, não leva a nada. Né? E não automatiza o trabalho das pessoas. Então, juntando essas duas necessidades de uma tecnologia que chegou, uma vontade de empreender e uma necessidade que as empresas têm para resolver os seus atendimentos no WhatsApp e desafogar essa linha de frente, foi aí que nós decidimos criar a nossa empresa. Olha, eu posso estar equivocado, mas eu acho que o Castilho eu também conheço. Provavelmente sim. O Castilho chegou a fazer o primeiro ano de administração aqui há milhares de anos atrás. O Castilho é um amigo meu antigo também, aí, ó, mais um que eu conheço no meio. Ricardo Castilho. É O isso. Castilhos, ele é contador, é advogado, é engenheiro, então com certeza ele deve ter pelo menos pensado em fazer administração. Pode ser, se for o mesmo, eu acho que sim. Provavelmente. Mas, gente, a ideia em si é uma ideia fantástica, né? A inteligência artificial, ela te dá uma possibilidade gigante, imensa, é um mundo inteiro que você pode aproveitar. E ela é completamente nova, nós não temos noção de onde ela pode chegar ainda. E uma das coisas interessantes, vocês fizeram o trabalho voltado para a parte política, não foi isso, Luiz? Também iniciaram um trabalho com o chat nessa área no ano passado com pesquisa. Explica um pouquinho para a gente como é que se deu isso aí. Claro, então a gente tem um cliente nosso que eles trabalham com assessoria e consultoria política, né? Então, ano passado, época da eleição, eles fizeram 2 trabalhos principais. Fizeram um trabalho com marketing político e fizeram também um trabalho com os candidatos, com a parte de Prestação de assessoria, conta eleitoral. prestação de contas, né? E então a empresa precisava responder dúvidas dos candidatos, porque o candidato ele ficava indeciso, o que eu posso fazer, o que eu não posso, até que dia eu tenho para encaminhar, por exemplo, as contas, as documentações, né? E são todas perguntas que as pessoas faziam e tinha mais de 200 candidatos sendo atendidos. Então, se fosse para a equipe responder tudo isso, eles iriam gastar muito tempo, né? Então, a gente acabou implementando uma inteligência artificial justamente para atender essa demanda. Então, essa demanda específica do que podia ou não podia fazer dentro de todo o processo jurídico, né? Então, esse foi um teste bem interessante, ficou bem legal. E falando de números, inclusive, o escritório da Apple atendeu 65% dos candidatos a vereador de Cascavel e região. E em números foram 335, se eu não me engano, 334, mais assessores e curiosos. Então, pela linha telefônica, então foi um trabalho assim de inteligência artificial, mas aquela plataforma do WhatsApp que eu falei que a gente tem, para as pessoas atenderem, então, assim, eram 8 pessoas atendendo dentro do mesmo número, mais inteligência artificial para dar conta do recado. Nossa. Então foram 700 pessoas atendidas durante o período, que constantemente entravam em contato, porque solicita documento, vai, vem e volta, um processo diário, praticamente, de ativar essas 700 pessoas. E posteriormente também, a gente constatou mais de 500 mil de mensagens recebidas, que foram gerenciadas pela inteligência artificial e também pela equipe utilizando a plataforma nossa do WhatsApp. Que se fosse o caso, que nem o Luiz falou, de você ter que entrar lá e explicar para o candidato, olha, tu pode fazer banner, mas tem que ser nessa medida. Mas se for nessa medida, ele não pode conter tal coisa. Mas se colocar no carro, pode. Se colocar na frente do comício, pode? Não. Mas se colocar na rua, não pode. Então, assim, são leis extremamente específicas que você precisa de muito tempo para constar exatamente o que responder para aquele candidato, que a inteligência artificial automatiza em segundos. Então, esse é um processo que, para os advogados da nossa equipe, salvou mais de 70% do tempo deles. Olha, eu tenho uma formação também na área de marketing político, e até o ano passado era para ter dado suporte aí para um pessoal também, como um curioso no meio do processo. Mas a dificuldade de se interpretar a lei mesmo é muito complexa. A gente observava que as dúvidas eram de advogados que já estavam acostumados, inclusive, a dar cobertura. E aí a gente se perguntava, mas calma aí, o cara já não está rodado nisso tudo? E não, haviam mudanças, alterações, detalhes, forma de você entender Os entendimentos.
que aquilo lá te possibilitava até mesmo infringir uma lei sem querer. Sabe? Caramba. Com a vinda de uma inteligência como essa, ela vai no aspecto frio da lei. Ela não te dá margem. Mas ainda assim, eu não sei como é que funciona com vocês, mas existe uma margem para que você possa até mesmo ter que verificar, né? Se é exatamente aquilo ou não. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas colocam e acham, não, tá 100%. E nós sabemos Sim. que existe uma margem de erro que não pode ser desconsiderada. Sim. Exatamente. Para isso, o Luiz desenvolveu um método. Cara, é um negócio assim, assustador. Porque nem você falou, a lei, ela tem entendimentos. Então tem o entendimento nacional, estadual, entendimento ali de Cascavel. Ah, mas entrou o juiz falando que é isso, que não é aquilo. Então, assim, às vezes a mesma coisa pode ter 7 entendimentos diferentes. Sim. E a gente desenvolveu um método para trabalhar as leis e eliminar esses erros, né? De hierarquia de informação que é bem interessante. Sim, sim. É porque a gente teve um grande problema. E o que gera o principal caos nesse cenário de lei em relação às eleições? É porque não é tudo centralizado, né? Não vem a informação lá de Brasília, por exemplo, e todo mundo segue isso e acabou. Então, às vezes, você tinha uma lei nacional que não especificava o que fazer num determinado caso, aí o município ou o estado ia lá e fazia uma lei para deixar aquilo específico. Aí, na outra eleição, a legislação nacional ia lá e especificava, só que especificava algo diferente. Só que como é algo muito grande, que é feito muitas vezes um pouco em cima da hora também, essas atualizações, nem sempre era alterado aqui, na esfera municipal. Uhum. Então, teve vários casos, inclusive, de, por exemplo, a esfera municipal tá com uma informação, a nacional tá com outra, né? Então, por isso que a gente fez esse esquema com base nessas hierarquias, né? Então, por exemplo, se tá na nacional, o que vale vai ser o que tá na nacional, né? Então, tem várias questões. E até parte de jurisprudência também, o Castilhos e outros advogados ali que estavam junto conosco, eles montaram para nós uma lista com várias questões relacionadas à própria jurisprudência em si e passaram para a gente poder alimentar ali no chatbot também. Que legal. Chatbot que você fala seria o que exatamente? Tipo, que plataforma que vocês usam pra fazer esse tipo de coisa? O próprio WhatsApp. Ah, que legal. O Meta AI seria? Não, seria o nosso daí. A gente estava usando, no caso, o modelo da OpenAI, né, o ChatGPT. Aí toda a nossa programação por trás no servidor, integração com o WhatsApp, e daí ele estava funcionando no próprio WhatsApp, né? Então o candidato ele legal, mandava legal. mensagem no número da empresa, e daí a inteligência artificial respondia ele por lá. É isso aí. que A massa. gente treina a tecnologia com processos complexos, a automação que você viu o nível que a gente teve que ir para poder atender essa empresa. Então, Sim. por trás é um monstro, sabe? Informação de banco de dados Sim. e automações que foram criadas para poder atender. Mas é o que a gente cria. E tudo que você precisa enquanto empresa para ter todos esses benefícios é o WhatsApp. Então não é um serviço que tem dificuldade. Você fechou ali o celular, tá no WhatsApp da sua empresa. E me diz uma coisa, Vitor, assim, tu falou a respeito da estrutura por trás. Mas hoje a empresa são vocês dois e Hoje- mais, quem mais? Nós somos em 3 sócios, então eu, o Luiz e o Ricardo. Por enquanto a equipe é desse tamanho. Nós somos parte de um grupo empresarial chamado Funas. Então, assim, na nossa empresa somos nós 3. Mas nós também temos apoio de outras pessoas que são parte do grupo empresarial para auxiliar nos processos. O que é esse grupo empresarial? Certo. Então a gente fez um ecossistema, né? E dentro desse ecossistema, nosso coworking, tem várias empresas que prestam serviço entre si e também compartilham alguns clientes, né? Para ajudar com a parte de upselling, cross-selling. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa lá que trabalha com marketing, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente pode prestar serviço para eles em relação a chatbot para eles poderem facilitar o processo, e eles têm também a plataforma de WhatsApp deles, ele Unichat para eles, a gente pode pedir para eles ajudarem a gente a orquestrar todo um planejamento para marketing, para tráfego pago. Então, a gente vai tendo esse processo colaborativo, né, em que uma empresa ajuda a outra e que a gente busca atender mais ou menos o mesmo perfil de cliente. Vocês sabem que o próprio governo do estado e o governo federal também, existem alguns editais abertos voltados exatamente para a questão da IA. Tá? São editais bem interessantes, lógico, são bem segmentados e com um recurso, olha que considerável. Vocês já pensaram, de repente, fazer uma proposta para desenvolver algum produto voltado para a inteligência artificial
para tentar entrar, de repente, dentro de uma licitação como essa, assim, porque aí você vai ter que sair do chat, aí você vai para dentro de outra, instigado, pesquisado. A gente já está nesse processo. Não necessariamente desenvolvendo algo novo, mas a gente está participando de editais de arrecadação para conseguir, através de fundos não reembolsáveis, que eu imagino que seja o que você esteja falando, colocar dinheiro dentro da empresa. Inclusive, além desses projetos de fundos não reembolsáveis, a gente também está fazendo projetos com entidades públicas, prefeituras, associações, para trazer a inteligência artificial para esses corpos. Então, a gente entende que, com o que a gente é atualmente, com o que a gente é capaz de fazer, que é o que a gente oferece atualmente, a gente já consegue acessar esses meios. Futuramente, o nosso objetivo é se tornar uma empresa que vai desenvolver mais soluções de inteligência artificial, mas conseguindo esses primeiros passos de arrecadações, ao final do ano, a gente também, fazendo essas arrecadações, vai estar contratando uma equipe mais robusta de desenvolvedores para também desenvolver soluções novas, assim como você disse, dos editais, para soluções dedicadas, né, para o governo. Hoje nós temos a possibilidade de entrar dentro desse mundo das startups, né, com essas células aí que se incentivam o surgimento, que é o que vocês fazem na verdade, né? Vocês têm lá as empresas que fazem parte desse núcleo de vocês e um presta serviço para o outro, no sentido de entendimento de cadeia. Mas quando a gente fala em inteligência artificial, ela, como eu falei antes, ela é muito ampla as possibilidades de ferramentas. Né? Se hoje você abrir um Instagram, hoje se você pegar, agora, daqui a pouco mais, a gente vai pegar lá, vai estar cheio de informação de IA, pelo assunto, né? Sim. Nós estamos falando aqui. Sim. Tá? Mas se você pegar, a pessoa tem lá 100 ferramentas, 75 ferramentas, cada qual separa elas conforme a sua destinação. O que é IA que vocês trabalham? É o Chat, é o Gemini, é um DeepSeek, é um Claude, é um Grok. Grok acho que nem dá, o Elon Musk vai tirar agora, eu acho. Né? Mas o que é? É um framework, na verdade. Então, a gente tem todo o nosso código, a gente tem toda a nossa infraestrutura por trás, e tem um framework justamente pensando nessa variação de modelos que a gente tem. Então, até 3 meses atrás, o melhor modelo que a gente tinha em questão de custo-benefício era o ChatGPT ou o Forol Mini, né? Só que daqui a pouco veio o Flash 2.0 da Google, do Gemini, e eu olhei para aquilo e falei, cara, tá melhor, tá mais barato e é mais rápido, eu vou trocar. Então a gente fez já esse framework justamente pensando nisso, para eu conseguir trocar o modelo com base na demanda. Então, por exemplo, por algum motivo o cliente ele quer um modelo diferente, ele quer que seja o ChatGPT ou o 3 Mini, por exemplo. Tudo bem, eu vou lá, em 5 minutos eu consigo trocar todo o processo para ele, ou até mesmo consigo usar modelos diferentes dentro do mesmo processo para conseguir gerar a melhor resposta possível, né? Então, hoje a gente consegue trabalhar com basicamente qualquer modelo de IA que o cliente queira. Quando você vai falando, eu não sei se é impressão tua também, Matheus, mas ele tem algum conhecimento de programação. Sim. Não pode ser, eu não lembro de nós ter essa ementa no curso. Sim. Mas tu tem alguma outra, algum de vocês tem alguma outra formação, assim, ou você conhece? Eu sei que trabalhou na parte ali, mas na área comercial, até onde eu tenho entendido. Sim. Você entende a parte da programação também? O que é necessário para trabalhar dessa forma? Porque você trabalha ao frame, a não sei o que e tal. O que é isso? Você deve entender um pouco da programação. Sim, entendo sim. Eu sou desenvolvedor, inclusive, da empresa, então eu que faço. Bom, tá resolvido, acaba a conversa. Muito obrigado, gente. Vamos lá, Luiz. Certo. Então, eu cheguei a cursar alguns meses ali, parei no segundo semestre de engenharia de software, acabei parando porque não ia ter tempo para conseguir me dedicar da forma que o curso merece. E eu também tenho uma certa experiência programando efetivamente, né? Então, é o que eu utilizo. Para o pessoal que está começando, tem várias plataformas que elas são as chamadas low-code, né? Que você pode ir lá, você utiliza, você usa aquela estrutura de blocos para arrastar e montar tudo, então você não precisa necessariamente saber programar. Mas a partir do momento que você sabe, que você tem entendimento de como fazer as coisas, você consegue fazer algo mais complexo, fazer algo mais robusto, né? Você não precisa saber programar, você precisa só entender o que é essa programação. Exatamente. Como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V, fácil de tudo, né? Simples, esse é algo complexo que o Luiz fala, é o nosso framework. O que é um framework? É uma estrutura. Então, a gente tem uma estrutura de programação por trás. Não é só pegar o ChatGPT, o Gemini, o Grok da vida e tacar lá. Não funciona. Porque
que a gente faz com a nossa inteligência artificial? Faz cobrança, faz pagamento, faz agendamento, faz reativação de lead, faz gerência de pessoas na base de dados da sua empresa. Então, são muitas programações que vão além. E tudo isso tem que conversar, esses processos. Para esses processos conversarem, a programação por trás. O motor pode ser a inteligência artificial, né? A gente pode considerar como motor. Então, Sim. o motor vai ser o seu Gemini. Mas toda a estrutura, o chassi da empresa, aquele negócio que fornece o atendimento, é o framework que o Luiz falou. Então, toda essa parte de amarrar isso, colocar automações em cima e outros serviços para que você tenha algo fluido, né, para atender uma empresa, porque uma empresa não quer só o chat GPT para contratar. Senão eu abro ali, Sim. o Google usa. Não, a ideia é ir além. Então, esse framework é a estrutura por trás. E é aí que entra o desenvolvimento que a gente faz. Que legal. Essa estrutura seria tipo a parte de comunicação com a inteligência, seria tipo, quando você tem, deixa eu pensar em algum exemplo aqui. Quando chega algum pedido de agendamento, vamos a esse exemplo. Um pedido de agendamento. Você vai prosseguir na conversa assim, assim, assado. Exatamente. Seria basicamente isso. Exatamente Tipo, isso. eu preciso de um roteiro para uma gravação de um podcast. Mas aí a gravação vai ser do assunto tal. Seria praticamente isso. Ele vai ir afunilando assim a conversa até chegar no que vocês realmente querem. Seria basicamente isso? Eu não sei se eu peguei. Sim, é isso mesmo. É porque assim, quando a gente fala de chatbot, o que um chatbot é? É algo que você vai entrar em contato, ele vai responder a sua mensagem e é isso. Acabou. Só que a inteligência artificial, ela é capaz de fazer muito mais do que só responder o cliente ou responder um colaborador, né? Então, o que a gente consegue fazer? Por meio dessa estrutura, a gente integra mais processos dentro dela e, o mais importante, a gente coloca a regra de negócio da empresa. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Quando eu vou fazer uma implementação de inteligência artificial, eu vou chegar, por exemplo, e falar, Mário, como você quer que a inteligência atue e o que ela vai precisar fazer dentro desse processo? Então eu quero que ela valide ali a minha agenda no Google Meet, só que eu não quero que passe todos os horários para o cliente. Eu quero que passe os horários só entre as 15 e as 17, tá bom? E daí a gente parametriza tudo isso para a IA fazer exatamente o que o Mário precisa que aconteça. Entendi. Né? Então é isso de você não conseguir expandir para ela fazer mais do que apenas responder mensagens Entendi. e ao mesmo tempo adaptar com regra de negócio. A IA em si, a parte dela é conversar. Mas, por exemplo, fazer uma agenda, vou dar um exemplo. Hoje a gente atende clínicas principalmente, acho que é o nicho que a gente mais gosta de atender. O cliente entra em contato, tem que fazer uma triagem médica. A IA sabe conversar, a IA sabe fazer uma triagem médica? Às vezes sim. Mas a gente precisa treinar ela no ambiente para que ela se aperfeiçoe naquilo. Agora, terminou a triagem médica, ela precisa marcar a consulta. Como é que faz isso? Através de programação. Isso não é mais a inteligência sozinha que faz. Isso é através das integrações que a gente gera. Então, é mais uma etapa de serviço que vai além de somente a inteligência conversando com a pessoa. Precisa, no dia da consulta, confirmar o horário. Então, é mais uma integração. Precisa de pagamento. Precisa que o cliente pague minha consulta. Então, assim, vai muito além de somente a conversa. E até para a própria conversa, para poder atender uma empresa, tu precisa treinar a inteligência artificial com base na sua empresa. Então, a gente senta com o empresário, entende o dia a dia dele e vai treinando a inteligência artificial para adquirir a essência da empresa dele. Então, a gente coloca as informações corretas para que a inteligência responda aquilo que o empresário quer que ela responda, por que ela faça, junto com todas essas integrações e automações que vêm para ajudar. Então, sim, tem a parte de conversa da IA, que a gente tem que treinar também, e todos esses processos que vêm junto para auxiliar o empresário, porque senão você está preso com uma tecnologia que só conversa e não faz nada. A ideia é automatizar processos. Deixa eu pegar um detalhe. Eu não sei se na época a gente conversou, Luiz, eu cheguei a te contar isso, mas logo que a gente começou a especular com o chat, que só tinha chat na verdade na época daí, né? A gente começou a aprofundar e desde o primeiro dia eu me apaixonei pela ferramenta. E aí, como curioso, vai, passam uns 2, 3, 4 meses. Aí eu resolvi ir pro chatbot. Falei, cara, será que eu não consigo fazer uma programação aqui? E aí eu comecei, dentro dos prompts, do estudo de prompt, eu cheguei em toda a programação de um chatbot. Aí, quando eu vi que esgotou toda a programação, eu peguei e mandei isso para um dev, um sênior. E eu falei, cara, dá uma checada para mim isso aqui. Aí passou um tempo, ele me liga e fala assim, viu, quem que fez para você?
Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, olha, nós temos que tentar aplicar isso aqui com o WhatsApp, com a Meta, Uhum. né? Mas você vai ter que pagar e não sei o quê. Eu falei, não, só me diga uma coisa, tem erro? E ele falou assim, cara, assim, olhando rapidamente, sem testar, porque uma coisa é testar, né? Sim, bem diferente. Sem testar, ele falou assim, não tem. Cara, nunca programei uma linha na minha vida. Lógico, para eu chegar no estágio de entregar para ele algo pronto, eu fui desde o entendimento da programação correta, o que precisa, todos os prompts elaborados, mais ou menos ensinando o próprio chat com o que eu queria, qual era o objetivo, para entregar. Aonde eu quero chegar com esse questionamento? Até o desenvolvimento das ações de vocês, das atividades de vocês. A própria IA pode, de repente, fazer o que é previsto para daqui a 6 meses, Mário, em 2 meses, com a expertise de vocês conseguem colocar em mercado já? Cara, sim, inclusive eu já faço muito disso, tá? Então hoje eu não faço mais código na mão. O que eu faço? Eu entendo o que eu preciso, penso no processo, né? A chave do problema aqui é o processo. É você entender o processo, entender o que o cliente quer, o que você precisa fazer. Aí depois eu vou lá e eu faço exatamente o seguinte. Eu vou lá e passo para inteligência artificial, eu gosto bastante de usar o ChatGPT ou o 3 Mini para isso. E eu falo o seguinte, eu quero que você pegue essa informação que vem daqui, aí passo a estrutura de informação também, e eu quero que você me entregue ela assim. E daí ele faz exatamente isso. Só que isso às vezes pode ser algo simples, que salva ali 35, 40 linhas de código, que vai ser só para eu não precisar escrever manualmente mesmo, como pode ser um código ali de 450, 500, teve um que eu peguei essa semana ainda, de 2.000 que ele gerou de uma vez só para mim. Nossa. E tudo isso em 2 minutos. Então, 2.000 linhas de código eu trabalho numa semana inteira. Então, ele realmente agiliza bastante o processo. Então, E aí você faz o crivo para poder verificar se há ou não algum tipo de erro também nessa programação ou não, Luiz? é que o principal processo é que eu faço o quê? Esse de 2.000 eu já sabia mais ou menos o que eu precisava, eu já sabia o que ele precisava fazer, então foi mais fácil. Geralmente eu faço esses menores, de 100, 120, por quê? Se tiver algum erro, ele não vai me entregar a informação que eu quero do jeito que eu quero. E é aqui que está a minha validação. Então, rodo isso 3 ou 4 vezes. Se ele entregou a informação que eu quero da forma que eu quero, então está funcionando. A partir dali é só manter esse código, replicar ele, porque eu gosto bastante de fazer isso, né? Eu gosto de fazer pedaços de código que eu posso usar ele depois em algum outro lugar. A gente chama isso de modular, né? E daí tá pronta a parte do trabalho, né? Que massa. Então, assim, a gente consegue agilizar bastante o desenvolvimento. Falando em agilizar desenvolvimento, processo, todas essas coisas. Para uma empresa que está começando agora, vocês têm uma ideia mais ou menos de como um pequeno empresário, às vezes a pessoa que está aqui assistindo a gente, como que ele pode fazer isso? Utilizando, por exemplo, sei lá, uma coisa bem mais básica que ele tem acesso agora na mão, tipo o ChatGPT. Como que ele poderia usar o chat para poder ampliar o negócio dele, por exemplo? Cara, depende. É muito de questão de você entender o processo que você quer e como você quer, né? Então, hoje a inteligência artificial ela consegue fazer basicamente qualquer coisa. Então, você pode colocar ele para melhorar, por exemplo, a parte de marketing, pode usar ele para ajudar a fazer uma análise. Então, é muito da demanda que a pessoa tem. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, o que eu tenho que é muito manual no meu serviço? Eu consigo deixar isso mais automatizado? Ou eu consigo, por exemplo, ao invés de eu gastar 2 horas fazendo isso aqui, eu gastar 20 minutos fazendo isso? Porque hoje eu tenho uma qualidade grande, né? Até em alguns cursos que eu ministrei aqui na Unioeste, mesmo no ano passado, eu chegava ali com uma lista de modelos e falava, ó, esse aqui presta, o resto, nenhum deles funciona, nenhum é bom. Hoje em dia, você olha para os modelos, todos eles são muito bons, todos eles te dão respostas muito boas. Então fica bem fácil de você fazer basicamente qualquer coisa. A chave aí, igual eu falei antes, é o processo. Entender o que está dando gargalo, o que está me atrasando, e daí com base nisso fazer. A gente comenta até em sala isso, não sei se de repente o Matheus vai se recordar, até esse ano a gente falou isso na disciplina. Todo qualquer aspecto de inovação, sem entendimento de processo é nulo, você nem começa. Exatamente. Sim. Tá? Se você não tiver esse entendimento. Perfeito. Né? E quando a gente fala em termos de inovação de processo, observe o seguinte, nós temos algumas empresas que não têm formalizado esse processo, não têm sequer desenhado muitos deles. Isso é um grande problema. E eles têm falado em inovação. Tá? Então, isso é um primeiro detalhe.
Segundo, vamos tirar um pouquinho da Prospect AI. Vamos trabalhar num horizonte um pouco diferente. Há um grande medo que a IA possa vir a substituir você, eu, ele, ela, qualquer um de nós. Nós temos hoje uma IA que faz exatamente todo o trabalho dele. Grava, edita, sonoriza, Coloca a legenda. faz simplesmente todo o trabalho de 2, 3 horas em 5 minutos, nem isso. Não, bem menos que isso. Bem menos que isso. O que você me diz? Substituição? Essa é uma discussão fantástica. Mas, sendo um pouquinho objetivo, eu adoraria chegar aqui e falar, gente, não se preocupe, tá tudo certo. Mas, sim, vai ter uma grande mudança de paradigma. Você pode chegar e falar assim, sim, gente, podem se preocupar. Sim, você vai perder o seu lugar. Você vai ficar desempregado. Mas, gente, isso é excelente. Sabe por que eu vou? Não, perder o emprego. Perdeu o emprego. Mas é excelente o quê? Que ela te tira da zona de conforto. Tem muita gente na zona de conforto. Sim. Isso vai ser não sei se é o correto, né? Um grande equalizador o termo, mas uma grande peneira. Isso, exatamente o termo. Sim. A gente discutiu muito já isso no escritório com pessoas, com convidados que vão lá para conversar com a gente. E a inteligência artificial, hoje, é uma frase que a gente adora falar, hoje é o pior dia da história da inteligência artificial. O que quer dizer com isso? Cara, amanhã ela tá melhor, depois de amanhã ela tá melhor, depois de amanhã ela tá melhor. Não tem como piorar. E se você for pegar a média de qualidade de uma inteligência artificial, que é outra coisa que a gente fala cara, na grande maioria dos tempos ela não tem qualidade, o ser humano a qualidade varia. Isso é outro ponto forte da inteligência artificial. Então sim, eu acredito que vai ter uma grande mudança de paradigma nas profissões. Muita coisa vai automatizar. As pessoas, em boa parte, vão ter desejo ainda de ser atendidas por seres humanos. Depende muito do nicho. Então vai ser um negócio, o atendimento humano vai ser um negócio um pouco mais premium. Eventualmente com o tempo isso também deve reduzir na minha visão. Eu acredito que nem ligação a gente não vai falar mais com o humano. A gente vai achar que tá falando com uma pessoa e na verdade é a voz de uma inteligência artificial por trás. Antes do Luiz falar, um ponto importante ligação, o negócio tem diminuído demais. Então hoje em dia nas empresas o WhatsApp domina ligação, cara. Todos os clientes que a gente conversa, todo mundo odeia a ligação. 90%, não vou dizer todos, né, para não exagerar, mas hoje da nossa experiência, o pessoal que busca esse tipo de inovação, 90% não gosta das chamadas. Eu Quer acho que é trabalhar a tudo no geração, WhatsApp. gente, porque eu quando eu ligo para um cartão, se eu me atender com a marca, eu fico desesperado, porque me chama uma pessoa, me atende e fala, atendente, eu escrevo. Acho que é porque eu fui criado com Ele vai escrever assim, se vira, né? Sim. Não, mas gente, é fantástico, né? Porque, desculpa, Matheus, eu fico tomando teu toque. Não, também, cara. tranquilo. Pergunta, desculpa, eu fico entusiasmado com o assunto, sou apaixonado pelo tema aí, é complicado. Gente, se a gente observar, vou pegar um exemplo, né? O Matheus trouxe assim, a máquina. Nós chegamos a um ponto de sei lá, elucubrações hipotéticas sobre a IA, que daqui a um tempo não tão distante assim, né, desde que eles consigam se adaptar com relação a como vai ser feito esses protótipos, é quase um humanoide. Aquilo lá que você vê no filme, aquilo lá, gente, é assim, ó. Sim, não se preocupa. Vem bem rápido para a indústria. Só que nós temos algo um pouco mais próximo, que são as evoluções na área de saúde. Tá? Se você pegar, por exemplo, diagnóstico de câncer precoce, com assertividade de mais de 98%. Uma coisa assim assustadora. Aí vem a pergunta comercial. Será que para o mercado interessa a cura de algumas doenças? Porque, vou te dar um exemplo, as combinações possíveis para a criação de uma vacina como a Covid, o cara precisava de vários e vários meses e anos para testes. Com uma IA por trás, as possibilidades dos testes elas são feitas em quantos dias? Nem isso. Sim. Então, a possibilidade de chegar a uma cura, É muito rápido. desculpa, mas é só quando eles quiserem. Não tem Sim. sentido para segurar mais tempo. Indústria farmacêutica tem interesse? Polêmico. Porque ganha muito dinheiro a indústria. Médico farmacêutica. tem interesse? Eu não faço ideia, não é minha área, mas provavelmente. Vou me isentar da culpa. Não é nem me Como isentar, vocês realmente eu atendem não nas sei. clínicas? Mas eu acredito que não. Eu Mas acredito é algo que de não. se pensar. Como a gente fala, a inteligência artificial abrange todas as áreas.
para trazer curas e benefícios? Pode ser. Agora, eu vou falar assim, a indústria não quer que esse processo seja acelerado. Mas digamos que eu seja um player forte da indústria, invisto em inteligência artificial e começo a jogar muito mais produto no mercado e soluções mais rápidos que os outros. Eu não vou sair na frente? Você vai ser comprado por eles. Não, eu sendo um grande E player eles te do tiram mercado. É. Eu sendo um grande player do mercado, com poder. A gente sabe dos grandes players do mercado. É que daí o grande player não vai querer, né? Não, mas ele vai sair na frente se ele investir. É bem delicado, né? Mas acho que não é nem a discussão ética. Você É viu um que a gente- mercado- é um a gente mercado que eu não tem- conheço, Não é a discussão realmente. da utilização da IA, Sim. é a utilização do resultado positivo que ela pode proporcionar, né? Antigamente, no começo, até cheguei a participar aqui de uma vez uma conversa em que a gente viu muito, principalmente educadores, levantando-se contra a IA. Tá? E, bom, quem é meu aluno sabe, para mim, quer usar, use, só quero que você explique depois. Depois é comigo, não é com a IA. Eu vou te perguntar, tu tem que me responder o que você apresentou ali. Até porque que acontece? Gente, o que a IA faz hoje é o que os professores faziam, nós, quando éramos mais jovens, procurávamos nos livros. Ah, mas eu procurava nos livros. Sim, meu amigo, mas você copiava também, você levava para o teu trabalho. Os mais antigos vão lembrar das folhas de almaço que escrevia, né, as deltas da vida. Aquilo lá era tudo cópia. Hoje, se você tem a facilidade, maravilha, meu amigo, vai lá e explica agora. Sim. Porque depois é igual criar projeto. O projeto é maravilhoso, ele é lindo. Se você não entender o que está ali, meu amigo, o cara vai te apertar em uma pergunta. É o que ele faz. Acho que sempre foi sobre ferramentas, né? É aquela concordo. coisa, chega uma ferramenta, não, agora vai acabar, o pessoal não vai se importar. Claro que eu acredito que quanto mais avançadas as ferramentas tem esse efeito, mas sempre foi sobre a ferramenta te proporcionar facilidade, mesmo assim tu saber o que tu faz, que é o que o Luiz faz na programação. Eu tenho duas opiniões sobre isso. Eu acho que quando a pessoa está querendo construir uma hard skill, ou principalmente quando a gente fala ali de ensino fundamental, tá aprendendo matemática, tá aprendendo a base de um conhecimento, eu sou a favor de não deixar utilizar. De fazer a pessoa ir atrás, de fazer suar a camisa, fazer sangrar a mão, até conseguir entender bem. Agora aqui no ambiente acadêmico, eu acredito que a gente tenha que buscar muito fazer as pessoas estudarem, só que fazer elas estudarem e aprenderem a fazer da forma que elas vão fazer no dia a dia da empresa. E no dia a dia da empresa você consegue usar, por exemplo, uma calculadora científica, você pode usar o Google, você pode usar a inteligência artificial para fazer as coisas. Então acho que é muito mais, igual, voltando à palavra que eu já falei várias vezes aqui, processo. É muito mais você entender o processo de como funciona, entender por que aquele conceito existe, por que ele é importante e depois como utilizar ele, do que a forma que você está usando para conseguir escrever aquilo. Né? Então, a minha opinião particularmente sobre esse assunto da IA na educação é essa. Se você está criando a base do conhecimento, é legal você fugir, mas agora, quando você está em algo mais avançado, é legal você entender como usar esse conhecimento na ferramenta. Então, pessoal, até para a gente poder estar alinhavado no final, né? Estourou o tempo, nós Vixe. estamos aqui e nós vamos até mais, né? Sim. Eu vou só Vai fazer o dia todo. Depois a parênteses, UniOeste você paga faz o as teu horas fechamento extras. ali, Fechou, tá bom? fechou. Exatamente hoje, se não me engano, ou foi o Japão ou foi a China. Acho que é o Japão. Ele está levando e está exigindo que as IAs entrem nas escolas. De que forma? Não é para tirar das crianças o exercício, mas para facilitar o entendimento do conteúdo. Que por vezes ele pode criar situações lúdicas que facilitem esse entendimento. Vocês queriam, vamos voltar aqueles prompts antigos? Responda como se tivesse 10 anos. Aí o chat vai lá e te explica aquilo lá. Sim. Não facilita? Muito. Meu amigo, facilita um monte. Por que eu vou complicar? Mas eu Tem fico uma empresa pensando- brasileira fazendo isso. Mas então, eu vou te falar, como educador, eu acho ótimo. Se eu te dou uma situação em que você pode, de repente, ao invés de fazer uma pergunta simples, me trazer uma pergunta um pouco mais elaborada, através de dados que você tenha buscado na hora, durante a aula, Mário, eu vi isso aqui, tal, o que você acha? Cara, é muito mais interessante e prazeroso. Tá? Nós não temos que colocar a mão em frente aos olhos. Você tem que entender que isso aí veio para ajudar. Sim. Então, assim, hoje, referências na educação já estão trazendo para o dia a dia. Vale a pena a gente refletir de que forma eu consigo trazer o melhor proveito. Eu não Sim. quero tirar o exercício, eu não quero tirar o esforço intelectual. Né? Porque eu acho que se você fizer isso aí, o cérebro é um músculo. Não usou,
Sim. Tipo, É exatamente era o que eu fico pra pensando. Eu acho que cria uma dependência muito grande. Porque eu vejo que hoje, por exemplo, na faculdade, eu não consigo fazer uma atividade sem ir questionar o chat de alguma parte. Sabe? Eu não consigo pegar um artigo, por exemplo, e ler ele 100% e falar, não, beleza, fala sobre isso, eu consigo agora responder toda essa matéria aqui e estudar sobre isso. Não. Eu jogo no chat e vou pedindo mais coisa. Ele vai facilitando muito mais a forma como eu entendo aquilo. Mas aí, quando dá aquela preguiça, eu só jogo lá e peço uma explicação, e é uma explicação muito simples, sabe? É uma coisa muito prática de entender e absorver. Então daí eu fico preocupado com a questão dessa parte de exercitar mesmo o cérebro, sabe? De você parar ali e se esforçar para entender aquilo e buscar pela sua cabeça outras formas daquilo que aquilo que ele tá explicando e tal. Então eu fico meio pensativo em relação a essa dependência que talvez pode criar. Mas vamos para finalização, gente. A gente poderia fazer um podcast desse aqui, uma segunda parte, eu acho. Não, Uma parte 2. se deixar, eu fico aqui 5 horas. Ficamos fácil, Vem aí, parte fácil, dois, gente. então. Bom, vamos abrir para vocês, acho que para o pessoal poder se despedir também, de Sim. repente deixar uma mensagem para o pessoal que se interessa pela IA. Eu acho que tem um monte de gente, né? As universidades estão começando a desenvolver trabalhos nessa área. Vem coisa nova bem bacana aí esse ano. Perfeito. Sigam Luiz. a gente no Instagram, @prospectai_. Nós vamos estar continuamente trazendo curso de IA. Olha que Inclusive na própria UniOeste, que a gente ministra legal. cursos aqui. Então, Opa. o pessoal que quer aprender a utilizar, a gente ensina. Quem que tá fazendo isso? Como é que a gente chega nesses cursos de vocês aí? Quem que tá divulgando? Como é que se inscreve? Quando vai ser? Normalmente eu alinho ali diretamente com a professora Sandra, né? Pra gente definir as datas. Tem que falar com ela pra gente definir novas datas. Mas a gente sempre faz a publicação ali direto no Instagram no PAS. Já tem algo previsto? Ainda não. Ah, não pode. Vamos lá. Não. Vamos pensar em algo aqui agora. Vamos lá. Que dia? Curso para os alunos que vão entrar agora em 2025. Não. Professor, vai Assim entrar em funciona assim. 2025? Vamos lá. O que Vamos vocês lá. acham? Quando que eles vão entrar? Qual a Começa data? 25 de abril? Um mês o pessoal começar. Um mês depois. Vamos falar com a Sandra aí. Fechou. Fechou. Até antes dá pra fazer mais. Tá, então a gente vai, atenção pessoal que está ouvindo, ficar esperto, 25 de maio, até o final do mês de maio, primeiro curso de IA, com o pessoal aqui. Facilitamos aqui o processo deles. Se você quer aprender a fazer um trabalho, na Não- faixa é. de IA. Olha só, como a UniOeste é uma instituição diferenciada, o professor tá aqui falando pra gente passar pra vocês um curso ensinando como usar IA pra fazer os trabalhos. Vocês viram? É Ó. só aqui que tem. E eu ainda digo mais, eu não só estimulo que vocês façam um bom uso, e eu vou até dar a regra para vocês como. Não fique com um artigo. Pegue 10, 15, 20 artigos. Faça a análise do tema enviesado com os 20 artigos. Aprofunde a tua discussão. Busque novos materiais. Faça as novas composições de entendimento. Porque não adianta ler um artigo e decorar o artigo e não entender o artigo. A inteligência artificial veio e eu estimulo muito. Use, mas use corretamente. Não é para tirar o teu conformismo para você ficar sentado vendo Netflix jogando videogame. Não. Se vocês estão aqui, vocês dois estão aqui, é porque vocês não ficaram sentados vendo videogame. Pô, até em algum momento lá descansaram, pô, tô pensando nisso aqui. Maravilha, todo mundo tem direito ao descanso. Mas é porque vocês pensaram em algo diferente. Tá? O Matheus está aqui também tem com uma proposta de inovação, a gente fez alguns trabalhos interessantes esse ano, Sim. de abertura de empresa, está vindo uma empresa também ali. Eu acho que isso é fantástico, é a função da universidade. Então, todo e qualquer ferramenta que venha para aumentar a produtividade operacional e intelectual do aluno, eu endosso e faço bandeira. Tá bom? Gente, brigadão. Foi Muito excelente. Eu gostaria que tivesse mais tempo ainda. Sim. Por isso que eu convido o Luiz e Vitor, vamos fazer uma parte 2. Vamos, Quando vocês estiverem vamos, disponíveis, a gente claro. faz uma parte 2 aqui desse podcast. Porque, nossa, é uma conversa que vai horas conversando sobre o assunto e não tem fim. É muita coisa pra falar, é muita coisa pra gente questionar e se pudesse era 3 horas de podcast aqui, mas nosso tempo é limitado. Então, muitíssimo obrigado a todos os telespectadores aqui. Muito obrigado por participar mais uma vez, por estar aqui presente com a gente. E é isso, acompanhe o Hubcast nas redes sociais e acompanhe os meninos também aqui. Vocês têm um Instagram particular, se vocês quiserem divulgar? O pessoal seguindo da empresa, @prospectai_. Maravilha. Tá legal. Maravilha, gente. Vão lá, acompanhem eles, que ó, é um projeto realmente uma coisa inovadora no mercado, de fato,
E, enfim, gente, é isso. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.